A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Estamos iniciando mais um comentário da Escola Bíblica Dominical. Certo? Hoje nós estamos comentando a lição de número 6, portanto, a sexta lição do terceiro trimestre de 2024. Esta lição, ela tem como título toda a lição, né, o tema da lição, é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Essa é a lição voltada para os adultos, né? Então essa lição, a lição de hoje, o título dela específico é o livro de Esther. Nós vamos conhecer algumas coisas a respeito do livro de Esther, que é muito importante, né? É muito importante nós entendermos algumas coisas a respeito desse livro sagrado, né? A partir dessa lição agora, como estamos estudando, vamos focar no estudo do livro de Esther. Nós veremos algumas coisas muito importantes. Nós veremos que o livro foi organizado, a categoria que pertence, características literárias, autoria, data. Procuraremos também situar o contexto histórico em que o livro foi produzido. Veremos que o exílio de Israel é uma informação essencial para remontar o contexto histórico do livro de Esther. Finalmente, perceberemos que a providência divina está apresentada no livro. É um assunto que formula o propósito de Esther. Trata-se de uma providência divina, não mencionada, porém constatada ao longo do livro sagrado. Então, neste livro nós vamos verificar justamente essas informações. Qual é o objetivo desta lição? Essa lição ela tem alguns objetivos específicos. Primeiro, apresentar a organização do livro de Esther. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Segundo, explorar o contexto histórico do livro de Esther e expor, né, o propósito da mensagem do livro de Esther. Você que está nos acompanhando, você pode estar compartilhando, convidando pessoas para participar conosco aqui do comentário da lição, tá certo? Passando sua informação, porque é um livro de suma importância, é um ensinamento progressivo, né? Você pode estar acompanhando através aqui do canal da Assembleia de Deus em Pacajus, tá certo? E nos acompanhando nas nossas redes sociais, você é o nosso convidado. O contexto, né, que nós vamos ver aqui é o contexto do exílio de Israel e a situação que eles vivenciam fora da sua nação e como Deus provê tudo, mesmo em meio a essas situações que são difíceis, né? Mas são situações que até hoje nós percebemos no nosso convívio, nós estamos vivendo um tempo difíceis, tempo em que nós precisamos mostrar e demonstrar o que realmente somos, né? E principalmente na busca da oração e do jejum e da comunhão com Deus. Porque existem coisas, deixa eu dizer para você, que a gente não vence. Jesus mesmo disse, essa potestade não sai, né? Essa casta não sai sem jejum e oração. Então, tem coisas que parecem normais, mas na verdade não são. São espirituais e elas só saem com jejum e oração. Mas voltando aqui para o nosso texto, o texto áureo da nossa lição está no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14, que diz o seguinte: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este rei. Perceba que aqui neste versículo já dá a entender o propósito de a existência de Esther, o fato dela viver e dela estar onde está. Então, assim, a gente vai ver muita coisa boa aqui e entender que Deus faz desta mesma forma nas nossas vidas, né? No nosso dia a dia, a gente precisa estar apercebido que Deus permite determinadas situações para nós mostrarmos quem realmente somos, do que realmente somos feitos e qual é o propósito. Às vezes a gente diz, eu não sei qual é o meu propósito. Calma, preste atenção. Olha direitinho para a tua vida. A tua vida tem sido vida de exemplo para muitas pessoas. Ah, mas a minha vida é sofrida. Deixa eu te dizer algo que é muito importante. Não é só a sua. Todo mundo sofre e sofre muito. Mas a diferença é como você encara isso. A diferença é se você entende que para este tempo você foi preparado, você foi preparado. A verdade que deve ser praticada nos diz o seguinte: a verdade prática, a perfeita vontade de Deus,
é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus propósitos eternos. Então, a perfeita vontade, eu quero andar na perfeita vontade de Deus. Então, é seguir os caminhos que levam ao cumprimento do seu eterno propósito. Qual é o propósito do Senhor? O propósito dele é que todos cheguem ao arrependimento. O propósito de Deus é que todos se salvem. O propósito de Deus é que os seus filhos deem exemplo nesse sentido. Então, a lição ela tem pelo menos 5 temas sugeridos para você estudar durante essa semana, né? que é na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, né? E você pode escolher um desses dias e estar meditando nos textos que nós vamos expor aqui para vocês. Por exemplo, na segunda-feira, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, o livro de Esther e a revelação divina escrita completa e perfeita. Então, essa é uma temática para você estudar. Na terça-feira, Jeremias 25, 11, Jeremias 29, 10 ao 14, você vai ter lá o contexto do livro de Esther, remonta ao cativeiro babilônico. Na quarta-feira, Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, o contexto do livro de Esther remonta o decreto de Ciro. A Bíblia Sagrada está toda interligada. Se você ler, se você meditar, você vai se ligar e você vai entender, né, como está tudo remontado junto. Tá certo? Na quinta-feira você vai poder estudar em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 14, instruções para o cristão se relacionar com os governos terrenos. Na sexta-feira, Esther, capítulo 3, versículo do 7 ao 13, tudo parecia bem, até surgir uma ordem contra os judeus. No sábado, você pode estar estudando Esther 9, 20, do 20 ao 28, a instituição da festa do Purim, o livramento dos judeus. Né? Então, essas são algumas temáticas que você vai poder estar estudando, meditando na palavra de Deus. Você pode perceber que a leitura bíblica em classe ela está contida em Esther, no capítulo de no capítulo 1, do versículo 1 ao 9. É nessa parte que você vai encontrar toda a referência bíblica para a base do que nós estamos estudando agora. É muito importante que você acompanhe, tá certo? Você pode pegar a sua Bíblia, meditar, riscar, grifar, para que você entenda algumas coisas. Versículo 1 do capítulo 1 de Esther, do 1 ao 9. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Imagina o tamanho deste império. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos, o poder da Pérsia, o poder da Medo-Persa e os seus maiores senhores das províncias estavam perante ele. Imagine qual o tamanho desta festa. Né? Ele fez, no terceiro ano do seu reinado, depois do seu domínio consolidado, ele queria mostrar isso para todos. Então ele fez um convite a todos os seus príncipes e os seus servos. O poder da Pérsia Média, Pérsia Média, os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Imagine o tamanho dessa festa que Assuero providenciou. 6 meses de festa. Todas essas autoridades lá, né? E acabados aqueles dias, fez um rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real de Suzã. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste. Pendentes e cordões de linho fino e púrpura, argolas e pratas e colunas de mármores.
Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, foi sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei de Assuero, do rei Assuero. Olha só que coisa tremenda. Aqui a gente tem algumas informações que são muito importantes. Nós vamos estar aqui remontando um cenário em que você vê o rei Assuero, ele marcando essa festa e os detalhes. Quando acabou a festa, ele reuniu todos no pátio durante 7 dias para fazer uma festa assim, só para demonstrar o seu poderio, a sua riqueza, o seu domínio. E Deus é especialista em trabalhar nessas situações, né? O livro de Esther nos lembra a ação providencial. Ele nos revela que há um Deus que, por meio da sua divina providência, dirige a história. Nada acontece neste mundo sem a permissão divina, sem a providência divina. Sabe o que eu tenho a dizer para você neste momento? Entenda uma coisa. Deus nunca te deixa só. Deus sempre vai prover, Deus sempre vai providenciar algo na tua vida. O importante é você esperar e confiar na providência divina. A providência divina, às vezes, é o contrário do que a gente espera, mas é o que Deus quer para nós naquele instante, naquele momento. Nós precisamos estar atentos, apercebidos com relação a isso. Compreender esse agir de Deus. Esse livro ele vai nos falar, né, que Deus provê, mesmo quando é improvável. A conclusão do livro de Ruth, que nós estudamos essas 5 lições passadas, nestas lições, ou melhor, concluímos o estudo de Ruth, só que nessa lição que nós vamos iniciar agora, que é o estudo do livro de Esther, Ruth é cheio de referências e expressões ao nome de Deus. E Esther, por sua vez, tem característica singular e sempre destacada: a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de ser patente no livro. Esther não tem alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência divina. Então, neste livro, nós vamos ver exatamente a providência divina. Vamos entender aqui a organização deste livro. Como este livro ele foi organizado, para que a gente possa compreender melhor, né? Compreender melhor como este livro ele foi organizado. Entenda o seguinte: a organização desse livro se dá tem algumas características. A primeira é a categorização de Esther. Ora, da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nesta seção, também ao lado de Ruth, integra os Melolito, os livros curtos, lidos anualmente nas festas judaicas. As características de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esther compõe um conjunto de revelação divina escrita, completa e perfeita.
conforme a palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 3, vai dizer que ela é inspirada por Deus. Características literárias do livro de Esther. Vamos destacar aqui que o livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre as suas características literárias, destaca-se os objetivos históricos, né? A objetiva histórica, vista na expressão de referência ao rei persa Assuero, explicitamente no capítulo 1, versículo 1. Em várias outras, em outros detalhes factuais, além do seu caráter de fonte primária para a festa do Purim, anualmente celebrada pelos judeus, conforme está lá escrito em Esther, capítulo 9, versículo 20 ao 32. O estilo narrativo, menos diálogo do que o de Ruth. O texto é mais o narrador do que os personagens falando. A autoria desse livro, no terceiro ponto do item 1, nós vamos ver isso. A autoria e a data. O autor do livro de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã, de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria, algumas evidências internas acreditam que este livro seja datado do século V a.C., por volta de 600, ou melhor, de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, que ocorre em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Então, na questão da autoria e da data, se descarta. A gente não sabe quem foi, mas sim um judeu que viveu naquela época, que conhecia bem a cidade, mas não tem influência grega. Então, realmente foi nesse período, 460, que foi escrito este livro. O livro ele tem 10 capítulos e está classificado nas categorias de livros históricos da Bíblia Sagrada. É importante a gente entender também o contexto histórico. Tá certo? Nós vimos agora a organização do livro. Agora vamos ver o contexto histórico. Primeiro, o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu, que se deu em 722 a.C. Houve a queda do Reino do Norte sob os assírios. Pouco depois, 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, 605, 597 e 587. Conforme Jeremias havia profetizado. O exílio babilônico durou 70 anos. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus domina todo o pensamento, sentimentos e comportamentos idolátricos. Deus abomina todo tipo de pensamento, sentimento e comportamento idolátricos. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Deus. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir o seu propósito. Às vezes a gente não compreende o que está nos acontecendo, mas a gente precisa perceber, compreender algumas coisas que são bem básicas. Deixa eu te dizer. Por exemplo, a questão do exílio, tudo aquilo que aconteceu com o povo de Deus, os 70 anos que o Senhor leva o Judá para ser cativo, aquilo dali, na verdade, é um cativo, muitos teólogos falam que é um cativo pedagógico. Foi justamente lá que foi extirpado, acabado, arrancado toda a idolatria. Israel deixou de crer em outros deuses
de uma vez por todas, porque durante este período eles foram tratados, eles foram avisados antes, né? O livro de Jeremias fala muito sobre isso. Oséias dá um exemplo claro antes de Jeremias dizendo o que ia acontecer, mas o povo não dá ouvido, e quando estão lá, eles vivem e percebem o agir e o mover de Deus. Então, o povo hebreu no exílio foi justamente para extirpar de vez toda sorte de idolatria. Segundo, do 2, o fim do exílio. Ora, ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, todo-poderoso, o juiz de toda a terra, exercia o seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade, conforme Jeremias 25, 12. Antes, já havia julgado a Síria, como profetizado em Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Naum 1, 2 e 3. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos e anexou o território do Império Persa. Logo no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuado e orado fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento, dos nossos relacionamentos com as estruturas de poder na terra, é sempre confiar na soberania divina, buscar com humildade a intervenção de Deus ao nosso favor. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. E contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é o da salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Ora, precisamos compreender isto principalmente neste período, neste tempo que estamos vivendo. Está vindo aí os dias em que precisamos tomar uma decisão. E precisamos agir com toda sabedoria, com toda prudência, com toda a ação do Espírito Santo que habita em nós. Precisamos ter discernimento de espírito para não cairmos na conversa de muita gente que conversa coisas bonitas. Nós somos cristãos, nós cremos num único Deus verdadeiro, nós somos contra tudo aquilo que a Bíblia é contra. Então entenda isso. Antes de você questionar, dizer que é de A, de B ou de C, você precisa entender que você é do céu. Então, cuidado com o que você vai fazer com o direito que você tem. Fica a dica aqui, né? Louvado seja Deus. Pós-exílio, o livro de Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia que eles voltassem para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém, no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. No segundo ano do reinado de Ciro, esse período da história é narrado no capítulo 1 e no capítulo 6 do livro de Esther. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. E na segunda metade desse período que se passa os fatos do livro de Esther. Então, você precisa entender esse contexto histórico para você entender o que acontece pós-exílio, né? Os fatos registrados neste livro de Esther se passam justamente na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Então, o terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre o propósito da mensagem, a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado, a providência de Deus com o seu povo. A respeito das suas escolhas fora do propósito.
Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob o domínio do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado. Não apenas aspectos econômicos, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham a fama da benevolência com os povos dominados, principalmente quanto à liderança religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia, disposição para uma viagem penosa e para a dura construção de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Eu preciso, nesse ponto, dizer algo muito importante aqui para você que está me ouvindo. Entenda uma coisa. Hoje em dia nós estamos vivendo uma situação muito parecida com isso. A maioria das nossas igrejas estão paradas. As nossas igrejas, o nosso povo, o povo de Deus, esqueceu que estão peregrinando nesta terra com destino à terra celestial. Estão esquecendo que o nosso lar não é aqui, o nosso lar é nas mansões celestiais. O povo de Deus teve a liberação por Ciro para voltar para Jerusalém, mas ia dar trabalho, ia ser sacrificial. Eles teriam que deixar tudo o que eles tinham construído fora da terra de Deus, fora do povo de Deus, fora da vontade de Deus, só que eles estavam acomodados. Quantos hoje estão acomodados? Você convida para vir ao evangelismo, você convida para sair numa cruzada, para evangelizar, para visitar pessoas, convidar, anunciar o reino de Deus para as pessoas que estão carentes, mostrar que você tem um Deus verdadeiro na sua vida. A maioria não quer, mas à noite querem estar no culto, louvando, adorando, cantando, pulando, mas as vidas continuam caminhando a passos largos para o inferno. Por quê? Porque faltam pessoas que voltem a fazer aquilo que Deus quer que façam. Anuncia o reino de Deus, a palavra de Deus. Nós não podemos seguir os nossos caminhos. O texto bíblico é muito claro quando lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, vai dizer o seguinte: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Era esse caminho que o povo estava andando. O 2 do 3 vai dizer o seguinte: uma falsa estabilidade. Ora, Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades, nas estruturas do mundo, nas estruturas que o mundo nos oferece e costumam parecer mais vantajosos. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para uma sobrevivência. Entende isso aqui? Às vezes você está se confiando porque você conquistou casa, carro, isso ou aquilo, mas você está esquecendo que o vento muda. De uma hora para outra tudo pode mudar. E se mudar, você vai fazer o quê? Você vai continuar adorando a Deus? Você vai continuar confiando em Deus? Né? A falsa segurança foi embora e o povo de Judá imediatamente, novamente estava na dependência divina para a sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora com grande e poderoso império persa. Veja qual foi a circunstância. É melhor confiar no Senhor do que nos homens. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Muita gente está se enganando por aí, mas não faça isso. Confie em Deus e não nos homens. Terceiro e último ponto vai falar sobre a festa do Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa do Purim ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus recebem em Esther 9, do 20 ao 28. O Purim, no plural, é a palavra pur, lançar sorte, conforme Esther, no capítulo 3, versículo 7. Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Entenda isso.
Deus tem uma festa do Purim para você. Não importa o que decretaram na sua vida, saiba que o livramento de Deus, a providência de Deus para a sua vida está muito próximo. Está tão próximo que você não consegue nem imaginar como será isso. Mas eu te digo, permanece confiando no Senhor. O livro de Esther nos lembra, irmãos, de que vemos neste mundo, nós vivemos neste mundo, mas não devemos confiar nas suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3 e versículo de número 20. Nós temos uma pátria celestial, nós temos um lugar de descanso, nós temos um lugar de repouso eterno. Por isso, acalma o teu coração. Diante de toda esta situação vivenciada, diante de todos esses conflitos, saiba, leia o livro de Esther, medite no livro de Esther e você vai perceber que mesmo não tendo a palavra Deus em canto algum, mas você vai ver a provisão, a providência, o cuidado de Deus em tudo. Por isso eu te digo, continua confiando e trabalhando para o Senhor. Permita eu orar por você neste dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, te apresento esta pessoa que ficou comigo ouvindo a tua palavra. Senhor, ajuda esta pessoa a entender que o Senhor está no controle da sua vida e de todos os seus projetos e planos. Pai, dá um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Assembleia de Deus Pacajus, tá certo? E nas redes sociais aí, professor Márcio Cruz ou cantora Adriana Cruz. Deus os abençoe.